Boa noite a todos. Escolhemos o artigo 10, que se trata o abuso sexual, estudo de casos em cenas incestuosas, das autoras Bibiana Godoy Malgarim e Silvia Pereira da Cruz Benetti. O abuso sexual é uma temática complexa que perpassa diversas dimensões, desde situações específicas envolvendo vítimas, questões familiares, sociais e culturais associados à ocorrência dessa violência, podendo ter consequências sérias resultantes dessa experiência traumática, afetando diversos aspectos do desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e do adolescente, sendo considerado pela Organização Mundial da Saúde um grave problema de saúde pública. O levantamento de revisões bibliográficas sobre o tema indica um crescente interesse das pesquisas na identificação de diferentes aspectos do problema, incluindo questões epidemiológicas, características, fatores associados e consequências do abuso sexual no desenvolvimento individual. Portanto, há uma carência de estudos baseados na compreensão psicanalítica sobre o abuso sexual. No artigo, destaca-se que a psicanálise não participou diretamente desses estudos iniciais, por ser considerado uma teoria mais intrapsíquica. Entretanto, o abuso sexual e seu respectivo impacto no desenvolvimento da personalidade do sujeito, independente de pertencer à fantasia ou ao real, ocupam um lugar de destaque na psicanálise clássica. Nesse sentido, compreensões baseadas em interpretações subjetivas, fundadas na teoria do desenvolvimento psicanalítico, podem contribuir com aspectos fundamentais para o entendimento do trauma do abuso sexual. Associa-se a dificuldades graves nas relações primárias, resultando em falhas estruturais importantes no aparelho psíquico. Assim, considerando a complexidade dos aspectos envolvidos nas situações traumáticas associadas ao abuso sexual, neste trabalho buscou-se compreender os processos mentais relativos ao funcionamento psíquico de vítimas dessa violência, com base na perspectiva da teoria psicanalítica, além do impacto do processo traumático no funcionamento psíquico, foram também investigados as características e a dinâmica das representações objetais de 2 casos de meninas em atendimento em um centro especializado para vítimas de abuso sexual. Esse trabalho constituiu uma pesquisa qualitativa, pois garante a singularidade do objeto estudado, ao mesmo tempo que permite a formulação de hipóteses e teoria, tal aprofundamento ao explorar diferenças e similaridades da questão investigada. Participaram do estudo 2 meninas encaminhadas pelo Conselho Tutelar a um serviço de atendimento voltado para vítimas de violência no interior do Rio Grande do Sul. O primeiro caso refere-se a Estela, de 10 anos, abusada pelo pai, situação que ela só relatou após a separação do casal. O segundo caso é o de Lauren, 12 anos, abusada pelo avô materno, com quem morava até essa idade. Sua mãe, por sua vez, também sofrera abuso sexual por parte dele e suspeitava que a garota fosse filha do avô. O processo de coleta de dados desenvolveu-se dentro dos parâmetros da avaliação psicológica, utilizando-se instrumentos projetivos, tais como o Rorschach e o teste do desenho HTP. Esses testes foram utilizados em virtude de serem consistentes, validados pela população brasileira, a darem conta dos objetivos propostos no trabalho. Foram feitas entrevistas para ratificação e complementação de resultados achados nos testes. A avaliação psicológica foi composta de 6 a 10 encontros, mais a entrevista devolutiva com sessões de 45 minutos de duração. Após o término de todo o processo, os sujeitos foram encaminhados para o atendimento psicológico no próprio serviço. Em termos familiares, verifica-se que as vivências das 2 meninas foram marcadas por eventos de violência e negligência, tanto em suas trajetórias pessoais no desenvolvimento como nos aspectos transgeracionais das famílias de origem. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história de Estela. Primeiramente, em Estela, percebe-se que a fragilidade dos vínculos emocionais tem início na própria história materna. Vânia, mãe de Estela, foi colocada no internato na idade em que Estela se encontra, devido a problemas de relacionamento com a mãe, avó da menina.
Iniciou sua vida sexual precocemente, tendo sua primeira relação aos 12 anos de idade. Em seguida, conheceu seu futuro marido, com quem veio a se casar e ter Stella. Segundo Vânia, já estava muito desgastado seu casamento. Em virtude de separações ocasionais, Stella apresentava sintomas como enurese, ansiedade e dores abdominais, que já haviam se manifestado aos 6 anos de idade. Entretanto, ela só veio a relatar o abuso sexual para sua avó e a irmã mais velha após a separação dos pais. Mencionou que o pai costumava olhar para ela, passar a mão nos seus genitais e pedir para que se sentasse em seu colo. Segundo o relato da mãe, a partir da separação e do relato do abuso, a menina passou a não conseguir mais sair de casa, devido às manifestações ansiosas, como fortes dores abdominais acompanhados por diarreias. Em razão disso, abandonou a escola e, como consequência, sua leitura era muito precária, além de apresentar dificuldades em cálculos simples em matemática. Segundo Buck, crianças vítimas de incesto possuem um controle precário de impulsos e desenvolvem uma estrutura defensiva que enfatiza a regressão. Por último, a avaliação do Rorschach confirmou que Stella aspectos de um funcionamento psíquico associado à presença de conflitos importantes, bem como limitada capacidade de lidar com aspectos amplos da realidade, predominaram no mecanismo obsessivo de atenção ao detalhe e de adaptação ao que é esperado e desejado, em detrimento de uma elaboração que lhe permitiria maior acesso a vivências afetivas interiores. Além disso, a dinâmica de Stella apontou uma forte área de conflito em relação à questão da sexualidade, como a figura da autoridade, egocentrismo e resistência em se colocar de uma forma muito autêntica. A análise do segundo caso nasce de uma cena incestuosa. A menina que carrega em si a repetição da história da mãe, que também fora abusada pelo avô. A mãe Maria relatou ter sido abusada pelo pai desde muito jovem, tendo dado à luz aos 16 anos. Portanto, acreditava que a filha fosse fruto de abusos cometidos pelo pai. Na ocasião da avaliação, estava em andamento um exame de DNA para averiguação dessa possibilidade. Após o nascimento da filha, ela permanecera na casa dos pais por mais 1 ano e meio, decidindo-se ir embora sem levar a filha. Nesse momento, já se encontrava grávida pela segunda vez. Em relação à segunda gestação, não apresentou dúvida sobre a paternidade atribuída ao esposo. Sendo assim, a filha passou a ser criada pelos avós. Com o passar dos anos, Maria pede a guarda de Lauren e só depois de um tempo consegue, pois conta ao juiz que havia uma possibilidade de Lauren estar sofrendo abuso pelo seu avô, que nos exames da menina foi constatado que a garota havia tido relações sexuais. Lauren era uma adolescente grande, robusta, mas com ar infantil. Possuía uma deficiência auditiva que não se constituiu empecilho, visto que se comunicava bem e entendia tudo o que lhe era perguntado. Segundo o relatado assistente social de serviço, os abusos ocorriam com frequência no sítio onde morava. Lauren trabalhava com os avós na roça. Havia um local onde que descreve como um mato perto de casa, onde o avô mantinha relações sexuais com ela. Durante a hora do jogo diagnóstica, observou-se que a menina brincava com coisas inferiores à sua idade, indicando um escasso repertório de seu ego para com a realidade. Essa brincadeira ainda apresentava uma forte carga de identificação, pois o personagem refletia uma moça envolvida com um senhor muito mais velho. Lauren também se utilizou do desenho e da leitura nas sessões da avaliação, então o teste de HTP denota um esforço de controle obsessivo. Os desenhos significavam de forma geral ansiedade e busca por controle, manifestos pela obsessão e conflito na área sexual, este último indicado na figura da casa e da pessoa. A figura humana, a qual remete a si mesma, foi associada à irmã e uma amiga. Segundo Lauren, essa amiga, por ser sua pessoa sozinha, necessitava de amigos, sentimento que possivelmente tenha experimentado durante a vida.
Na avaliação de Rorschach, o protocolo de Lauren indicou que se trata de um sujeito que sofreu uma experiência traumática. O conteúdo animal foi predominante, sendo que, quando ocorriam as referências ao humano, essas eram feitas por partes, salvo a figura feminina, com a qual parece manter internamente certa integridade. Bom, o objetivo central deste trabalho foi compreender e interpretar as características das representações objetais em pré-adolescentes, vítimas de abuso sexual, através da avaliação psicológica de 2 casos, que foi da Stella e da Lauren. Nesse sentido, identificaram-se aspectos ao desenvolvimento psicológico, destacando-se o impacto dessa vivência traumática na dinâmica psíquica das meninas. No caso da Stella, sua avaliação apontou um empobrecimento na capacidade de se colocar subjetivamente nas relações de forma autêntica, bem como um alto conteúdo ansiogênico. No caso da Lauren, 13 anos, a situação traumática estava repercutindo na sua organização psíquica, que a garota buscava manter compensada através de manutenção de um foco reduzido da realidade, de dificuldades no relacionamento interpessoal, assim como da presença de características obsessivas e ansiosas. E o que a gente pôde concluir que tanto para a Lauren como para a Stella, as dificuldades vinculares não se restringiam ao momento do abuso, mas estavam presentes na história familiar, indicando que a violência se caracterizava por um padrão interativo transgeneracional nas famílias. A contribuição da perspectiva psicanalítica para a compreensão do impacto do abuso sexual no desenvolvimento e funcionamento psíquico de meninas vítimas dessa violência se dá fundamentalmente no aprofundamento do conhecimento sobre a singularidade dos arranjos defensivos frente à angústia traumática, sobre o impacto desses arranjos nos processos identificatórios baseados na internalização de representações objetais e sobre as consequências na estruturação do aparelho psíquico desses processos, verifica-se que o funcionamento das 2 meninas vítimas de abuso sexual intrafamiliar se caracterizava fundamentalmente por uma dinâmica psíquica associada ao enfrentamento do trauma, porém sustentada em experiências dissociativas, sendo marcada pela ambivalência entre amor e agressão ao objeto. Dessa maneira, o atendimento psicoterápico às vítimas de abuso sexual é um recurso indispensável no âmbito da saúde mental. Salienta-se que trabalhar e pesquisar o tema de violência sexual infantil é uma tarefa complexa. Ainda assim, a possibilidade de um estudo aprofundado de casos permite uma melhor compreensão de processos psíquicos associados à vitimização por abuso sexual, facilitando o aprimoramento do trabalho psicoterápico das vítimas.